Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando ouvirdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, com alegria celebramos o 21º domingo do tempo comum. No último final de semana do mês vocacional, queremos rezar por todos os batizados que assumiram a missão de que com Cristo sejam profetas, sacerdotes e construam o seu reino. É pelo sim daqueles e daquelas que vivem o batismo que ainda é possível a graça de Deus nos ser oferecida e ser oferecida também para a salvação do mundo. Agradeçamos tantos irmãos e irmãs que viveram o batismo antes de nós e não deixaram que a fé se perdesse, que o Evangelho não fosse anunciado, não permitiram que a missão de Jesus ficasse parada, mas ao contrário, anunciaram o Evangelho e fizeram com que os frutos se reproduzissem 100 por 1. De vez em quando nós precisamos parar para avaliar a nossa vida de fé, porque muitas vezes nós queremos cobrar, pedir de Deus aquilo que nós deixamos de viver ou que nós deixamos de fazer. Nos últimos finais de semana, João nos ensinava o significado, a força da Eucaristia na nossa vida. Um pão do céu que une o pão que nós na terra produzimos, para que não falte o pão da justiça, da verdade, o pão material, e também não falte o pão da salvação, da cura, o pão da vida eterna. A Eucaristia liga as coisas da terra ao céu, as coisas humanas às coisas divinas, as coisas materiais às coisas espirituais. Comungar, eu dizia no envio da missa, é experimentar um pedacinho do céu. Um céu que, sendo experimentado na comunhão, deve ser vivido no nosso dia a dia. Mas se aquela missão recebida no batismo foi esquecida, foi deixada de lado, o céu não vai acontecer, nem no coração daquele que não vive mais a fé,
nem no coração daqueles que ainda nem viveram, ou principalmente aqueles que precisam viver a fé para sair da condição de pecado. Então nós estamos, se Deus quiser, encerrando esse ciclo da nossa nova vida a partir do acontecimento da pandemia. E vai ser fundamental nós vivermos a nossa fé. Vai ser muito exigido de nós uma fé que seja convicta, uma fé que seja eficaz, uma fé que possa nos sustentar e ser o suporte, sustentar aqueles e aquelas que vão ficar inseguros, que estão inseguros, machucados, feridos, desorientados. Então a profecia de Josué, ela está mais do que nunca atualizada. Eu e você temos que olhar para quem está à nossa volta e apresentar, recordar a proposta de Deus e ter a coragem de dizer: ainda acredito, ainda vivo o que Deus me pediu no batismo, no crisma, na Eucaristia, no matrimônio, enquanto filho e filha de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, que ainda não conhecem, ou que conhecem, se esqueceram, ou que infelizmente a vida os levou para a miséria do pecado, quem é que vai oferecer para aqueles e aquelas que estão afastados, caídos, feridos, a graça da salvação? Justamente aqueles e aquelas que são fiéis, que permanecem firmes na fé. E veja que pelo testemunho de Josué, os que estavam junto dele também tomaram a decisão. Portanto, também nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. A primeira pergunta para a gente responder nesse final de semana é exatamente essa: com tudo que eu tenho vivido e passado, ainda eu acredito que Deus é Deus? Eu ainda acredito no Deus ao qual eu preciso, eu sirvo? Porque se você tiver dúvida, porque se você não acreditar, porque se você não confiar, não servir, a graça de Deus não vai ser eficaz, nem na sua vida, e nem na vida daqueles e daquelas que estão à sua volta. Padre, tudo isso só para mim é muita coisa. Não é só para você, é para mim, para você, para quem está do seu lado e para a humanidade inteira. A proposta de Deus é para que cada um encontre a salvação, mas também é para que a humanidade inteira possa ser salva. E aí a gente vai fazendo de fato uma revisão de vida. Na segunda leitura, Paulo traz duas situações que deixa a gente de cabelo em pé, de cabelo branco, ou faz cair os cabelos da cabeça. A primeira situação é da humanidade para com Cristo. E a segunda situação é a do marido para com a esposa. Da mesma maneira que deve se portar a igreja diante de Cristo, o esposo fiel, é que um deve se comportar para com o outro. A vida matrimonial é uma graça muito especial e bastante exigente. A vida de fé, de comunidade, é uma graça muito especial e bastante exigente. Cristo, o esposo, modelo, perfeito, ele deu o exemplo, não volta atrás, não muda de ideia. A sua entrega na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, todos os instantes, todos os momentos. Ele é fiel até a consequência da cruz, não se arrepende, não troca de esposa. E a humanidade consegue corresponder a tudo que Cristo pede? Se ela não consegue, ela precisa se esforçar. Se ela não consegue, precisa buscar o que o esposo oferece
para que isso possa acontecer? Jesus sabe que é muito difícil, Ele nos dá o Espírito Santo, para que nele tenhamos a força, conheçamos a verdade, exercitamos os nossos dons para corresponder a esta aliança eterna de amor. Ele se entrega à a igreja corresponde ao seu chamado. E na vida 2 não é diferente. A submissão que o texto pede da mulher é um convite para se construir um caminho de total confiança, fidelidade, de total correspondência, participação e entrega. A mulher se submete àquilo que vai fazer com que a sua vida tenha significado pleno. Porque se ela se submete, é para que o marido a ame e a santifique. Nossa, que maravilha! Se de fato nós conseguíssemos viver isso, se os casais vivessem isso, eu me submeto a você, você me ama e me santifica. Pensa que a proposta de Paulo é só um sonho, uma utopia? Não, deve ser uma realidade. Quanto tempo leva para eu aprender o caminho da submissão, o caminho da entrega, da fidelidade? Quanto tempo leva para alguém se santificar? E para santificar o outro, então? Quanto tempo leva para a gente experimentar e viver um amor verdadeiro? Deus está experimentando, comunicando, oferecendo este amor desde o dia que Ele nos criou. Cristo está oferecendo esse amor e nos santificando desde a morte e ressurreição na sua cruz. E aí você acha que com 10, 15, 20 anos, seu casamento já vai estar plenamente pronto? Não, vai levar a vida inteira. Quem é que nunca ouviu o ditado que para se conhecer uma pessoa é preciso comer com ela um saco de 60 quilos de sal, né? Então compra o saco de 60 quilos de sal e vê quanto tempo leva para você consumir no dia a dia essa quantidade de sal a vida inteira. Então veja que a proposta de Jesus não é mágica, mas é justamente caminho para ser construído. E um caminho onde todos são indispensáveis e todos têm sua responsabilidade. Se ainda existem coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, é porque ainda existem homens e mulheres que não vivem plenamente nem a fé, muito menos o matrimônio. Quando se adultera, não apenas se pratica traição, mas quando se adultera, a aliança é quebrada. A obediência, a submissão não acontece, o amor também não se torna verdadeiro, e a santificação, então, vai por água abaixo. Então, a proposta de Paulo é para que nós entendamos que Cristo nos ama e santifica a sua igreja, e que quando duas pessoas estão juntas, elas têm a oportunidade de viver esse amor, essa entrega, a santificação de suas vidas. Que sejamos uma só carne, como Jesus se oferece na sua carne, no seu sangue, na Santa Eucaristia, o marido e a esposa se oferecem. As tuas dores são as minhas dores, as tuas alegrias são as minhas alegrias, os teus sonhos são meus sonhos, as tuas dificuldades são as minhas dificuldades, os teus problemas são os meus problemas, a tua fé é a minha fé. Se sozinho é difícil, em dois a missão é repartida. Se o casal não consegue sozinho, a comunidade é o sustento onde a fé é constantemente alimentada, renovada, iluminada. Ah, padre, desse jeito não dá não, pelo amor de Deus, é muita coisa. Foi o que Jesus ouviu dos discípulos. Depois que eles se fartaram com pão,
depois que receberam os milagres, fizeram os milagres, Jesus começa a falar da cruz, da injustiça, da consequência do pecado. Opa, até agora estava muito bom, mas essa parte a gente não quer, não. Essa palavra é dura demais. E então se afastaram. Quem se afastou na hora em que a palavra é dura, não experimentou a glória da ressurreição. Então quem não vive a fé hoje não tem como experimentar a grandiosidade, a força, a beleza da graça de Deus na sua vida e ainda impede disso se realizar na vida do outro. Mas Jesus diz, olha, a graça só não pode ser plena porque tem gente que não acredita. Então aconteceu alguma coisa lá entre o casal, já vão cada um para o seu canto? Não. Então porque alguma coisa não deu certo, vai desistir de tudo? Não. Então porque enquanto você pediu uma coisa, Deus estava cuidando de todas as outras e você não percebeu, vai abandonar a fé? Não. Jesus não desiste porque existem aqueles que ainda não têm fé, ao contrário. Se as coisas estão difíceis, se as coisas não deram certo, se as coisas não aconteceram conforme deveriam acontecer, então a gente começa de novo, a gente insiste, a gente toma outro caminho, a gente procura ajuda. E aí, se no começo a gente estava perguntando como é que está a nossa fé, agora quem pergunta é Jesus. Vocês querem continuar? Querem continuar sendo igreja? Querem continuar sendo família? Querem continuar sendo lugar onde a graça de Deus pode se realizar plenamente? Aí Pedro diz, ué, se a gente não está com o Senhor, a gente está perdido? Então, pelo menos a dureza, né, de viver a graça de Deus, que nos permita alcançar o que precisamos. Se a gente não estiver com o Senhor, a quem nós iremos? Se a gente corre, se afasta, se esquece de Deus, se a gente se afasta da graça de Deus, o que vai sobrar para nós? Aonde nós vamos nos sustentar? O que nós vamos poder oferecer? Então Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. O que está faltando hoje para a humanidade? Palavras profundas, que transmitam valores, que sejam duradouros. Aos que ficaram depois da pandemia, o consolo, a esperança. Aos que partiram, a certeza do céu, a prece para que alcancem a salvação. E então a gente tem força para continuar o caminho. E então as dificuldades vão sendo superadas. E então cada vez mais o esposo está perto da esposa. Cada vez mais eles cuidam melhores dos filhos, os filhos crescem melhor. Cada vez mais cada família compõe uma comunidade que está melhor e consegue melhor receber e comunicar a graça de Deus. Mesmo que a gente não esteja totalmente pleno da graça, vamos responder como Pedro respondeu. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Vamos fazer essa oração sair do fundo do nosso coração, da nossa alma e do nosso entendimento? Pega o folhetinho aí, a última frase do Evangelho. Vamos dizer essa frase para todas as situações da nossa família, da nossa igreja, principalmente as situações em que o mundo está clamando, necessitando da graça de Deus. Vamos fazer essa prece? Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Verbum caro factum est, verbum panis factum est.